Agora sim a gente vai falar desse assunto que realmente é muito sério e vem causando pânico, principalmente para pais e mães, depois do que aconteceu aí com o neto do ex-presidente Lula, o menino Arthur, de 7 anos, que faleceu em decorrência a uma meningite. Então, em decorrência disso, ficamos muito preocupados e dúvidas surgiram, né? Transmissão, as causas, as consequências, tudo isso, as vacinas que são muito importantes também, a gente vai tirar essas dúvidas e muitas outras. Eu recebo aqui hoje o Renato Kifuri, pediatra. Muito bom dia, doutor. Obrigado. Prazer, seja bem-vindo. Muito obrigado, Camila, pelo convite. Ele é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, realmente causou aí um certo pânico depois desse último acontecimento. E vamos então explicar um pouquinho sobre a meningite, o que é. E são tipos diferentes também, né, doutor? A meningite, a gente define meningite como uma inflamação das meninges. Tá. Meninge é uma membrana que envolve o cérebro, né? Então, o nosso sistema nervoso, ele é envolto por umas membranas. Quando ela inflama, ela causa vários sintomas e principalmente essa inflamação leva pela proximidade do nosso sistema nervoso, que é uma área muito nobre, né? O cérebro Sim. nosso, isso pode levar. Ali naquela ilustração, a gente vê aquela parte vermelha, onde são as meninges inflamadas. A meninge normal tem aquele aspecto mais róseo. Quando ela fica inflamada, ela fica daquele jeito, vermelha, como se fosse uma inflamação de garganta, de ouvido, porém, como se trata de uma região bastante nobre, os sintomas são bem mais graves, né? Entendi. E essa meningite em específico que atingiu esse menino Arthur, né? Qual é o tipo? Ainda não se tem os dados, né? A gente não conseguiu ainda definir, através dos exames, qual foi a bactéria, porque nós temos aí dois tipos principais de meningites. As causadas por vírus, que são meningites mais leves, normalmente costumam evoluir muito bem, não deixam sequelas, não matam. E as meningites causadas por bactérias, essas sim têm um prognóstico mais grave, têm um potencial risco maior e é onde a gente tem as vacinas, né? Justamente para prevenir essas doenças, as meningites, as formas mais graves, as bacterianas. Entendi. E como acontece a transmissão? É no dia a dia, através de um contato físico, Camila, do ar? Isso é curioso, porque a meningite não é uma doença frequente, né? Que nem resfriado, que nem gripe, que todo mundo tem. São poucos os indivíduos que desenvolvem. Porém, uma parte da população carrega a bactéria na garganta. Então, são transmissores, são portadores da bactéria causadora da meningite, mas não adoecem. Funcionam como transmissores na comunidade. Então, algumas pessoas, às vezes, entram em contato com essa pessoa que é portadora, e aí, através de tosse, de espirro, de beijo, de contato, de compartilhar cigarros, copos, bebidas e outros objetos, você pode ter transmissão de uma pessoa que carrega a bactéria e não tem sintoma nenhum, não desenvolve doença, para outra que é mais vulnerável. Porque o seu sistema imune está mais fragilizado ou porque uma idade é menor. E essa pessoa, ao adquirir, pode desenvolver sim a doença. Então a transmissão, em geral, é de pessoa para pessoa. E tem alguma forma de evitar isso? Olha, existem as vacinas, né? Que são a principal forma de prevenção. Claro que você evitar exposição ao cigarro, ambientes aglomerados, contatos mais íntimos em dormitórios, em alojamentos, em ambientes, em domicílios mais populosos. Enfim, você conseguir evitar que infecções, às vezes de garganta, de gripe, predisponham essas outras infecções, isso é possível. Mas a principal ferramenta de prevenção, sem dúvida, da meningite ainda são as vacinas. Entendi. Tem uma pergunta aqui, olha, já chegando pra gente, da Ariadne Ribeiro. Olá, já vacinei criança, adolescente e adulta, mas isso já tem algum tempo. De quanto em quanto tempo tenho que reforçar a dose? É válido para mim, já que agora eu não tenho a doença autoimune? Precisa ver, Ariadne, qual é a perdão, tua ela falou, idade, já que eu agora tenho doença autoimune, perdão. Então precisa entender, Ariadne, qual é a sua idade. A meningite é uma doença que se caracteriza principalmente por acometer crianças pequenas. Né? Então, a maior parte dos casos, a grande maioria dos casos, acontece nos menores de 5 anos de idade. Claro que existe meningite em todas as idades, até no adulto, até no idoso, mas é muito mais raro. Conforme
vai aumentando a idade, o risco de adquirir meningite é muito menor. Tanto é que a recomendação de vacinação pelo calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações é até 20 anos, até o final da adolescência. Então, é uma vacina de rotina para todas as crianças e para todos os adolescentes. Adultos, só se ela tiver alguma condição. Então, por exemplo, toma remédios que baixam sua resistência, tem um problema de doença autoimune, aí precisa ser avaliado individualmente. Mas de rotina, até 20 anos de idade, todos devem ser vacinados. As vacinas recebidas no passado são diferentes, provavelmente não são as mesmas hoje disponíveis, que têm uma duração de proteção maior. Em geral, pelo menos 5 anos a gente precisa fazer um reforço. Entendi. E, claro, as pessoas ficam assustadas, principalmente nesse momento, e procuram mais os postos de saúde para ter a vacina. É necessário fazer isso ou, de repente, esse pânico, esse medo vai sobrecarregar esses postos de saúde? Como é que funciona nesse caso? Infelizmente, a gente tem a cultura da prevenção somente quando a gente se sente ameaçado, né? A gente, quando acontece um caso em alguém conhecido, em alguém que tem uma visibilidade maior, a população, infelizmente, se preocupa. Nós não estamos, é preciso deixar claro isso, Camila, vivendo nenhum surto de meningite, tá? Certo. Porque às vezes a meningite acontece em epidemias também, como já vivemos muitas delas no passado. Não estamos em epidemias. O caso que aconteceu, infelizmente, com o neto do ex-presidente, é um caso como outros acontecem constantemente. Faz parte do número absolutamente regular de casos que acontecem. Entendi. Então, como este ganhou notoriedade, parece que está tendo um caso aumentado, um surto. Não é nada disso. Tá. As vacinas precisam ser feitas independente de alguém famoso ser acometido. Então, é importante a gente ter o nosso calendário de vacinação em dia. Eu convido aí os seus telespectadores a acessar o site da familia.sbin.org. Esse site que você está lendo aí embaixo é um site dedicado às famílias, onde lá muitas informações sobre vacinas, sobre prevenção, direcionada para a família mesmo, né? Não é aquela coisa para médico mesmo, é para a família, para que possa ter essas orientações. Então, o segredo é calendário de vacinação em dia. Não precisa esperar algum caso famoso acontecer, alguma de mais notoriedade para proteger seus familiares, seus filhos. Prevenção sempre, Prevenção sempre, Camila, esse é o remédio. E os sintomas, muitas vezes, se confunde também com a gripe, ou já ouvi falar também, não sei se é verdade, que a criança ou a pessoa pode não ter os sintomas. O que acontece na meningite, talvez seja a principal característica da doença, é a rapidez com que ela pode evoluir. Então, começa com um quadro muito parecido como uma gripe, como você comentou, uma febre, um mal-estar, uma dor de cabeça. Sintomas comuns a várias doenças, pode ser dengue, pode ser gripe, pode ser resfriado, mas pode também ser meningite. E a evolução pode ser muito rápida. Às vezes, em 24 horas, essa criança ou esse adolescente com quadro de febre, dor de cabeça, mal-estar, evolui de forma grave. Uma doença que, infelizmente, a gente tem uma letalidade. 20% dos casos, 1 em cada 5 vão a óbito no nosso país. E dos que sobrevivem, mais ou menos, mais de 1/3 deles ficam com alguma sequela. Então, é uma doença extremamente grave, né? Tanto no risco de morte, como no risco de manter sequela. Que merece toda essa atenção também, e principalmente em relação às vacinas, né? Não tenha dúvida. Sempre em dia, procure aí, se você tem alguma dúvida, procure seu médico, tire suas dúvidas. Entre no site da Sociedade de saúde para tirar a dúvida também. E eu vou repetir o site que o doutor falou, olha, www.familia.sbim, SB de bola, I, M de Maria, seria SBIM, né? SBIM. Familia.sbim.org.br. Doutor, muito obrigada pela sua presença. O prazer foi todo meu, Raquel, sempre à disposição de vocês. Nós estamos aqui também sempre à disposição. Muito obrigada, doutor Renato Kifuri, ele é pediatra e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Até a próxima, então. Obrigado, Camila. Bom dia para você, até mais.